Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa página da AFIA Ped Papers, o lugar onde você aprende pediatria mesmo tendo pouco tempo para estudar. Meu nome é Lígia Lawande, sou uma das editoras da AFIA Ped Papers e estou aqui para discutir com vocês um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria. É um documento científico que foi publicado em setembro do ano passado, de 2023, sobre infecção urinária, diagnóstico, investigação e prevenção. Então, uma atualização da SBP sobre infecção do trato urinário. Vamos começar, então. Bom, gente, o artigo começa, na introdução, definindo o que é infecção urinária, Então, ele começa falando que a infecção urinária é definida pela presença de um germe único patogênico no sistema urinário que está associado a um processo inflamatório sintomático. Dor, febre, vômitos, os sintomas vão variando de acordo com a idade da criança, E eles também falam aqui que atualmente, a tendência é cada vez mais a gente utilizar uma abordagem menos invasiva no diagnóstico das infecções urinárias e no acompanhamento com utilização de exames também, Então, qual que é a epidemiologia da infecção urinária, Ele começa aqui já colocando dados epidemiológicos bastante importantes para a gente, que a gente tem que saber como pediatra, Então, a infecção do trato urinário é a segunda infecção bacteriana mais frequente na pediatria e tem uma prevalência de 8,4% nas meninas e 1,7% nos meninos menores do que 7 anos de idade. Então, de uma maneira geral, ela é mais prevalente nas meninas do que nos meninos, quando eu falo de crianças menores do que 7 anos de idade. Porém, no primeiro ano de vida, neste documento está falando que afeta-se igualmente meninos e meninas com infecção do trato urinário. E é um dado importante aqui que eles colocam que o risco de recorrência da infecção urinária dentro do primeiro ano da infecção é bastante elevado, dentro do primeiro ano, do primeiro episódio de ITU. Os picos de incidência, ainda na epidemiologia, vão acontecer no lactente e depois na segunda infância e na adolescência. Lembrando que nas crianças mais velhas é mais frequente na menina. E aí são fatores que predispõem à infecção urinária nos lactentes. Refluxo vésico ureteral, esse é o principal, Então, o refluxo vésico-ureteral é o principal fator predisponente para a infecção do trato urinário. E outras malformações também do trato geniturinário são muito responsáveis, pelas recorrências de infecção urinária nas crianças, Quando as crianças já adquiriram o controle esfincteriano, então depois do desfraude, entram aqui as alterações funcionais do trato urinário como uma grande etiologia das infecções do trato urinário. E quando a gente fala nessas causas funcionais, nós estamos falando basicamente de disfunção vesical intestinal, que é importantíssimo, nós vamos falar mais sobre isso, e a bexiga neurogênica, que entra como alteração funcional, Então, outras causas, outras fatores predisponentes que entrariam aqui ainda na epidemiologia da ITU, a gente tem anomalias estruturais do trato urinário, como, por exemplo, o refluxo, que nós já falamos, válvula de uretra posterior, a válvula de uretra posterior não deixa que a urina saia adequadamente, então é um fator predisponente para a ITU, estenose da junção, estenose de Jupe, que mais? Megaureter, doença renal policística, então todos esses fatores estariam aí imbricados na epidemiologia da infecção do trato urinário. Muito bem, já sabemos em quem ela acontece. E tem um outro fator, Meninos que não fizeram a circuncisão também têm um fator de risco aumentado para a infecção do trato urinário, especialmente nos 2 primeiros anos de vida. E por ser uma infecção extremamente frequente em lactente, lembra dos protocolos de febre sem sinais de localização que a gente usa nos nossos bebês? Esses protocolos, eles sempre colocam, para as crianças menores de 3 meses, especialmente para os menores de 2 anos,
para que a gente pense em infecção do trato urinário como uma possível causa daquela febre sem sinais, né? Então, é um dos primeiros exames que nós realizamos pela sua alta prevalência. Belezinha? Seguindo, então vamos lá para como que é feito o diagnóstico da infecção do trato urinário. Então, gente, a suspeita diagnóstica, ela tem que ter primeiro, né, um sintoma, né, uma característica, uma sintomatologia que faça a gente pensar em infecção do trato urinário. Então, no lactente, é aquilo que eu falei anteriormente, né, bebê com febre, sem sinais de localização, primeira coisa que a gente tem que pensar, se você não achou nada aí, pode ser uma ITU, né? Então, isso a gente já utiliza. Quando eu vou observar o quadro clínico desses pacientes, tem uma variação muito importante conforme a idade da criança, né? Então, os sintomas podem ser leves e quase que assintomáticos até um quadro grave de bacteremia. E aí, nos menores de 2 anos, isso aqui ele já começa a dar um spoiler aqui quando a gente for falar de exames de imagem para fazer investigação depois do primeiro episódio de ITU, que eu sei que é uma confusão na cabeça de todo mundo. Então ele começa falando o seguinte, que nos menores de 2 anos a gente tem que descartar a malformação do trato urinário. E aí é importante o questionamento sobre a ultrassonografia, a ecografia pré-natal, né? Então aquele eco que a mãe faz durante o pré-natal, para ver se já tem alguma malformação por ali. Então, sempre questionar isso nas nossas consultas, tá? E isso já dá uma ideia, mais ou menos, de quem serão as crianças investigadas, né? Lá na frente, serão os menores de 2 anos. Mas isso deixa para quando a gente for falar dos exames de imagem. Bom, em relação aos sintomas e nas faixas etárias, né? Então, recém-nascido e lactentes podem apresentar-se única e exclusivamente com febre. Mas existem outros sintomas que também podem sugerir a infecção do trato urinário, como vômitos, letargia, irritabilidade. Então, em lactentes menores do que 3 meses de idade, esses seriam os sintomas mais importantes: vômitos, febre, letargia e irritabilidade. Um pouco menos frequente, ele coloca um quadro aqui com os sintomas, né? Então, um pouco menos frequente seria anorexia e baixo ganho ponderal. Por isso, é muito frequente a gente solicitar exames de urina para bebês que não estão ganhando peso de maneira adequada e não apresentam febre, porque às vezes pode ser uma infecção urinária. E menos comum ainda seria dor abdominal, icterícia, hematúria e mau cheiro na urina, que é uma queixa que os pais trazem com muita frequência, né? A urina tá com cheiro estranho. Na maioria das vezes é porque a urina está mais concentrada e não porque tem de fato uma infecção ali. Mas seria também uma queixa, tá? E lembrar, claro, que nos recém-nascidos a gente tem uma frequência elevada de septicemia, então pensar no foco urinário como um possível foco, tá? Aumentando de idade. Então, as crianças maiores de 3 meses e que não verbalizam, né? Então, os bebês que não verbalizam. Principal sintoma, febre. Depois, com uma frequência um pouco menor, entraria dor abdominal, vômito e anorexia. E um pouco mais raro, letargia, irritabilidade, hematúria, pouco ganho ponderal, tá? E nas crianças mais velhas que verbalizam, então, pacientes maiores do que 3 meses e que verbalizam, o principal sintoma é disúria. Então, você já começa a pensar ali no diagnóstico quando a criança fala que tem dor para fazer xixi. Então, esse é o principal. Polaciúria também é bastante frequente. Em segundo lugar, a gente tem disfunção miccional, incontinência urinária, dor abdominal e dor lombar. E mais raro seria febre, prostração, vômitos, hematúria, urina fétida, urina turva. A criança já vai te mostrar que ela tá com uma infecção no trato urinário geralmente baixa, né, numa fase inicial, quando ela começa com uma disúria, tá? Essas crianças mais velhas. Bom, nas crianças que já adquiriram controle esfincteriano, então aquelas que já aprenderam a controlar o xixi, a gente tem as disfunções intestinais vesicais. Lembra que eu falei que era um distúrbio funcional? Como uma etiologia muito frequente das infecções do trato urinário. Então a gente tem que lembrar disso daqui. E o que é isso, né? Ela está presente em 30 a 50% das crianças que tem o primeiro episódio de infecção do trato urinário. Olha só o tanto
de criança que tem essa disfunção. E ela se caracteriza por um padrão miccional anormal para a idade daquele paciente, né? Então, a gente já tem uma criança que teria que controlar bem o esfíncter, mas ela acaba tendo uma incontinência urinária, por exemplo. Ou então ela não consegue, ela faz xixi várias vezes ao dia porque tem ainda um padrão infantil de micção, onde aquelas contrações vesicais não inibidas acontecem enquanto a bexiga está enchendo. Então, toda hora quer fazer xixi. Isso mostra um atraso na maturação do controle urinário. E aí, associado a esses sintomas miccionais de incontinência, enurese, a criança tem uma constipação. Então, por isso que chama disfunção vesical e intestinal, porque a criança tem esse padrão infantil ainda de micção, com enurese, com incontinência, com urgência miccional, tendo que fazer manobras de contenção para não urinar na roupa, e associado a isso tem uma constipação, tá? Então, é um quadro bem funcional mesmo. Outras condições neuropsiquiátricas, como TDAH, como transtorno desafiador e de oposição, né, o TOD, distúrbios de aprendizagem de sono, também são bastante frequentes na criança que tem essa disfunção vesical e intestinal. Então, lembrem-se disso. Fazia tempo que eu não via um documento de infecção urinária tratar desse assunto, né? Então, talvez seja uma coisa importante para as provas, mas eu achei bem legal. Eu, como gastroenterologista, achei isso ótimo, porque ele coloca aqui mais uma vez para a gente prestar atenção nas crianças que têm infecção urinária de repetição, se elas têm constipação associada, para você pensar justamente na disfunção vesical e intestinal, tá? Bom, ainda aqui no diagnóstico, o que a gente tem que fazer na nossa anamnese? Então, a gente tem que fazer perguntas sobre sintomas de incontinência diurna, se esse paciente não consegue segurar o xixi, se faz, qual que é a frequência de micção ao longo do dia, se faz manobras de retenção, se tem dor, hesitação. E aí nós vamos, né, estabelecendo se o paciente tem ou não tem esse diagnóstico de disfunção vesical e intestinal, tá? Para investigar a parte miccional, você faz essas questões. Para investigar a parte intestinal, a parte da constipação, a gente vai utilizar os critérios de Roma 4, que vocês podem, né, observar no videocast que a gente vai fazer de constipação, que lá tem tudo faladinho direitinho. Aconselho vocês a assistirem aquele videocast. Bom, seguindo, né? Você tem que fazer um exame físico bem detalhado, faz a inspeção da região genital, porque principalmente em meninas que se queixam apenas de dor para urinar, você pode estar frente a uma vulvovaginite. Então, vale a pena olhar, né, os genitais do paciente. Muito bem. Suspeito de infecção urinária, vou pedir o meu exame. Qual que é o exame padrão ouro no diagnóstico da infecção urinária? É a urocultura. A gente está careca de saber disso. É a urocultura. Só que a urocultura demora 3 dias para ficar pronta. Então, 2 a 3 dias, né? Então, eu vou precisar de um exame mais rápido. E aí entra, claro, o sedimento urinário, né? Ou o exame de urina 1. Então, o exame de urina 1, ele é o exame que nós vamos usar para ter a primeira ideia se isto é ou não uma infecção urinária. E aí, quais seriam os critérios, né, dentro do exame de urina 1 para falar que é uma infecção urinária? Piúria, né? Então, ou seja, a presença de leucócitos acima de 5 a 10 leucócitos por campo de grande aumento, nitrito positivo, esterase leucocitária positiva ou presença de bactérias na análise de Gram, da coloração de Gram, né? Na bacterioscopia daquela urina, tá? Então, esses seriam os exames iniciais para a gente fazer e prestar atenção se é sugestivo de ITU. A contagem bacteriana para fazer o diagnóstico da cultura depende do método de coleta utilizado para pegar aquela urina. Isso é muito importante, especialmente quando eu estou falando de crianças que não têm controle esfincteriano, tá? Porque as crianças que já têm controle esfincteriano, nós vamos coletar a urina por jato médio.
Mas as crianças que não têm controle esfincteriano, o que alguns serviços fazem? Acabam coletando por saquinho coletor. Saco coletor não é uma via de coleta para diagnóstico de infecção de urina. Só é válido quando a urocultura vem negativa, porque o saco coletor é uma via muito fácil de ter contaminação. Por isso, para crianças que não têm controle esfincteriano, esses meus exames têm que ser coletados com cateterismo vesical ou punção suprapúbica. É o método recomendado aqui, tá? E aí, o que eu vou considerar positivo? Na amostra feita por punção suprapúbica, qualquer contagem de leucócitos de bactérias no crescimento da urocultura é considerado positivo, tá? No cateterismo vesical, aqui eles colocaram acima de 50 mil unidades formadoras de colônia, no cateterismo vesical. Veja que em outros documentos, eles colocavam a contagem de entre 10 mil e 50 mil. Nesse documento, ele coloca que a partir de 50 mil unidades formadoras de colônia, você considera aquela cultura positiva, tá? E no jato médio, você vai considerar positivo se tiver um crescimento maior do que 100 mil unidades formadoras de colônia naquele seu exame de urocultura. Tudo bem? Nesse documento, ele fala também de um método chamado de Clean Catch, que é para as crianças que ainda não têm controle esfincteriano. Que é o seguinte, você faz ingestão você oferece líquidos para aquele bebê, 25 ml por quilo de líquidos para aquela criança, e 25 minutos depois, o lactente é seguro pelas axilas, então ele vai segurar o bebê pelas axilas e vai receber alguns estímulos na região sacral e suprapúbica para estimular a micção. E aí, quando o bebê começa a fazer xixi, alguém vem lá com o coletor e colhe a urina por jato médio. Essa é a chamada Clean Catch. Tudo bem? Seria um outro método de coleta aqui, que também é um pouco trabalhoso. Mas o documento sugere que seja feita o cateterismo vesical, a sondagem, que é muito mais fácil e prática do que a punção suprapúbica e até mesmo do que esse Clean Catch, que você não tem que ficar esperando 25 minutos para fazer a coleta do exame, tá? E ele fala exatamente aquilo que eu falei para vocês, né, que a coleta por saco coletor não é útil. Ela só serve para descartar, então ela só me serve para alguma coisa se vier negativa, tá? Aqui ele coloca também um outro exame que é para ser feito, chamado de teste com fita reagente urinária Dipstick, que vai pesquisar a esterase leucocitária e os nitritos. Então esse é um exame que você pega a amostra de urina, coloca essa fitinha dentro da urina e vai te mostrar rapidamente a presença de leucócitos e de nitrito. Então isso seria também uma maneira rápida de fazer o diagnóstico de infecção urinária, tá? E ele reforça mais uma vez aqui, e vai falar de novo sobre isso na parte do tratamento, sobre a necessidade do exame bacterioscópico, né, do exame de Gram, que você pode fazer na hora da coleta do exame de urina 1, e isso vai te ajudar bastante na decisão do tratamento específico, tá? Então aqui eu vou fazer um break. Os nossos alunos vão continuar acompanhando o conteúdo, mas você que ainda não é aluno da AFIA Ped Papers, aqui termina o conteúdo gratuito. Eu me despeço de vocês e para os meus alunos, nossos queridos alunos da AFIA Ped Papers, nós vamos continuar com o tratamento da infecção do trato urinário. Então vamos lá.